El COVID-19 y los impactos en la educación, percepciones sobre Brasil y Cuba. Este artículo fue tomado de la revista brasilera de Geografía Médica y de la Salud, IGEI. Los autores de este artículo son cursantes del programa de posgraduación de Geografía de la Universidad de Mato Grosso del Sur en Brasil. La pandemia del COVID-19 ha causado un gran impacto a nivel mundial, en la salud física, mental, en la economía, en la política y sobre todo en la educación. En esta perspectiva, este trabajo lo que busca es poder analizar los efectos en esta área en específico como es la educación a nivel espacial de Brasil y Cuba, identificando cada una de las medidas adoptadas, los procesos de aprendizaje que dependieron directamente del bienestar, de la salud física y mental, tanto de los alumnos, profesores y familiares. Hablando de los aspectos sociodemográficos de cada uno de estos dos países, tenemos que Cuba es una isla ubicada en el Caribe, con una superficie de 109.880 kilómetros cuadrados. Tiene una población de aproximadamente 11.338.138 habitantes, con un porcentaje bajísimo de inmigración. Su capital es La Habana y su moneda es el peso cubano y también el dólar. En el caso de Brasil, con una superficie de 8.515.770 kilómetros cuadrados, lo que indica que es uno de los países más grandes del mundo. Específicamente, el panorama de Brasil y Cuba con respecto a la educación y el impacto de la pandemia indica que el cierre total de las escuelas e instituciones de aprendizaje en Brasil y en Cuba ocurrieron oficialmente el día 27 de marzo del 2020. En Brasil hubo un total de 52.898.439 alumnos afectados, es decir, un 12% en la educación infantil, un 26% en la educación básica, un 52% en la educación media y un 20% en la educación superior. A comparación de Cuba, fueron 2.202.822 alumnos que fueron afectados, porcentualmente 19% en la educación infantil, 28% en la educación básica fundamental, el 38% fue en la educación media y el 15% fue en la educación superior. En Brasil, luego de la suspensión de las aulas presenciales, cada una de las secretarías estaduales de educación tomaron medidas para enfrentar las pérdidas de aulas en cada una de las diferentes etapas de aprendizaje o enseñanza, como lo sería la básica, la fundamental, la infantil y la superior. ¿Qué pasa? En Cuba no fue diferente, ellos optaron por las teleaulas. Cabe recordar que luego de estas medidas de cada uno de los países, la responsabilidad de que la transmisión y la efectividad del aprendizaje se diera para los alumnos cayó en manos de las familias. Luego de tales decisiones, se vio en este sentido que la pandemia reveló un sinnúmero de desigualdad social en el sistema de educación específicamente. A pesar de incentivar a diferentes tecnologías, a diferentes usos de ellas, en los diferentes estados, municipios del país, hubo un poco soporte de las escuelas públicas para que las tecnologías fuesen usadas de manera efectiva. Es importante saber que más de 46 millones de estudiantes en el Brasil no poseen acceso a red mundial de computadores, ni tampoco a datos de acceso a Internet en domicilios rurales, siendo aún más alarmantes los números que en la región del país el 66,9% de los domicilios rurales no poseen este acceso a Internet, comparado a las plataformas digitales usadas, por ejemplo, en el estado Acre, Amazonas, Pará, Amapá, que sí adoptaron plataformas digitales, pero no disponibilizaron materiales impresos a los estudiantes. Ahora, hablando de la situación en Cuba, el 29 de abril de este año en curso, las autoridades del país, dentro de ellas el Ministerio de Educación, de Enseñanza Superior, el Directorio Nacional de Enseñanza Médica y el jefe de la Directoría de la Organización Personal, FAR,
participaron de un programa de televisión en el cual presentaron diferentes detalles sobre la reorganización del año lectivo en todos los niveles de enseñanza, exámenes de ingreso, exámenes de convocación al servicio militar, como también la dispensa de él, e outros diferentes temas de grande interesse para a população. E aí, na sequência, o autor ele apresenta para a gente alguns problemas de saúde que podem ser acarretados por conta do fechamento das escolas, né? Dentre eles, ele cita o problemas nutricionais, tendo em vista que as crianças vão deixar de receber essa alimentação dos programas alimentares escolares das escolas públicas e preocupa principalmente no caso das crianças em situação de vulnerabilidade, né? Não se sabe se de fato essas crianças vão realizar essas refeições no âmbito doméstico. Um outro ponto levantado pelo autor é a questão da violência doméstica, né? Até abril, os dados, né, da pandemia mostram um aumento de 17% nesse período desde o início do isolamento social. Que começou em março, né? Então em um mês se mostrou esse aumento de 17%. A saúde sexual das jovens e adolescentes também é muito preocupante, tendo em vista que a escola ela fornece uma base de conhecimento para essa adolescente. Ainda falando sobre a violência, né? A gente tem um caso aí a mais da pandemia, que é toda essa tensão que traz estar confinado, né, com os membros da sua família dos quais você não era acostumado e os problemas relacionados à educação, do qual os pais nem sempre possuem o conhecimento para instruir as crianças no momento ali da educação remota, e isso pode gerar alguns conflitos familiares também, levando a situações de violência, de abuso. Então isso é uma situação extremamente preocupante. E é preocupante também porque em muitos casos a sociedade não consegue chegar, né? É difícil penetrar o ambiente domiciliar para poder captar essas situações. Então a gente depende muito mais de uma denúncia ativa dessas pessoas que estão sofrendo violência do que antes da pandemia. O autor ele traz também um mapa mostrando um panorama de como era a situação da pandemia de Covid no Brasil e em Cuba no momento da decisão do fechamento das escolas, né? A gente vê ali um início, né, de pandemia em comparação com o que a gente tem hoje, né? A gente tem estados aí que já passam de 1 milhão de casos, mas que na época se mostravam ainda meio tímidos ali, principalmente na região centro-oeste, né? Mas que já mantinham grandes marcas em grandes estados, como é o caso do Amazonas, de São Paulo. Também tem um destaque ali em Pernambuco, no Nordeste, no Ceará, né? E também um mapa que traz os dados de casos e de óbitos, né, em Cuba, ali separado por províncias, e aí na legenda cidades, destacando Santa Clara, Havana e Havana do Leste. Já era uma situação preocupante, né? Já era uma situação de pandemia, como a gente vai ver aí em outros mapas, tanto o Brasil quanto Cuba seguiu a tendência de fechar as escolas logo na sequência, né, dessa declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Aqui nesse mapa, nesses mapas, na verdade, a gente pode ver como cada estado decidiu se comportar com relação ao ensino remoto, né? A gente vê aí uma grande adesão, assim, quase todo o Brasil pelas plataformas próprias, né, plataformas digitais para ensino remoto. A teleaula também, né, foi bem grande ali no Norte, Nordeste, Sudeste. Material impresso não teve tanta adesão assim, mas também auxiliou em alguns casos os estados a seguirem com isso, né? Principalmente por apoio, né, à falta de tecnologia disponível para todos os estudantes, né? Isso a gente vai ver também.
E aí diversas plataformas foram utilizadas, né? O WhatsApp, YouTube e as plataformas alternativas do Google para ensino à distância. E aí, para finalizar, a gente levanta uma questão muito importante, que é a questão qualitativa desse ensino, né? A gente vê uma posição muito otimista de todos os governos com relação a isso, mas a gente não tem muita noção de se esse otimismo de fato se reflete na realidade, né? Se ele se consolida. Como já mencionei anteriormente, existe uma limitação de tecnologia entre jovens e adolescentes e crianças, né? E aí aqui o autor traz alguns dados que são bem chocantes, se comparado com aquele mapa da quantidade de estados que optou por adotar as plataformas digitais. Então, 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, 58% dos domicílios não possuem computador, 33% dos domicílios não têm acesso à internet, 60% entre as residências que não possuem acesso à internet são da classe D e E. Isso é uma preocupação muito grande, isso pode significar uma segregação, né, na aprendizagem. Então, isso é algo que a gente tem sim que se manter muito atento, né? E ainda falando sobre a questão qualitativa, é necessário sim a avaliação contínua disso, né, desse aprendizado ou posterior. Do ensino regular, a gente já tem aí os conselhos municipais, estaduais, as próprias avaliações do MEC que fazem essa avaliação qualitativa do ensino. Um outro ponto também levantado é a questão do professor, né? Que apesar de ter ali um nível educacional mais alto que os alunos e muitas vezes que os pais desses alunos, também está enfrentando um grande desafio por estar lidando com ferramentas que nunca antes tinham utilizado, né? As próprias atividades rotineiras do professor, como uma contabilização de frequências, se tornaram muitas vezes impossíveis quando a gente está falando de ferramentas como o YouTube, como o WhatsApp, a teleaula. Isso é impossível de computar, né? Então, e na questão psicológica também, que toda a situação da pandemia traz, são coisas que a gente precisa sim considerar e é um desafio aí para os próximos meses, tendo em vista que a pandemia não parece ter fim.